e de Relações Internacionais da Universidade de York, mas é o nosso colaborador há muito tempo. É o professor credenciado no nosso programa de doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade. Publicou, junto com o corpo docente do programa, um artigo recentemente nos Cadernos de Saúde Pública, que propõe uma agenda de pesquisa na área de saúde global para o Brasil. O professor João Nunes é natural de Portugal, mas trabalha há muito tempo no Reino Unido, mas com certeza compartilha conosco uma visão valiosa sobre o que poderia ser uma agenda brasileira de pesquisa nessa área, porque ele é extremamente vinculado ao Brasil, participa de diversos projetos com outras instituições, inclusive, além da nossa. Mas nós o convidamos para falar especialmente sobre um artigo que ele publicou também nos Cadernos de Saúde Pública, agora, no mês de maio, há poucos dias, e é um artigo que trata da pandemia do Covid, problematizando a questão da vulnerabilidade, a securitização e também o neoliberalismo. Esse artigo está à disposição de todos, ele está em livre acesso nos Cadernos de Saúde Pública, e é uma boa base para dar continuidade à nossa conversa de hoje, e também para conhecer um pouco do trabalho do professor João Nunes. O professor João vai fazer uma fala de até 30 minutos, depois eu vou fazer a minha fala um pouco mais curta, e nós vamos abrir para perguntas. Eu peço a todos que nos acompanham, primeiro eu agradeço muito o interesse e a participação de todos, e peço a compreensão com eventuais percalços técnicos que puderem ocorrer nessa edição, lembrando sempre que esses vídeos ficarão disponíveis no nosso canal do YouTube, assim que a gente conseguir voltar a ter acesso a ele. Vou pedir também que quem tem o microfone ativo, que desative esse microfone. A Cristiane vai tentar controlar o acesso aos microfones, mas a gente pede, por favor, se eventualmente ela não tiver conseguido fazer esse controle, que cada um dos participantes colabore conosco, controlando o seu microfone para que a gente tenha a melhor qualidade possível. João, agora me dirijo a ti para agradecer muito a tua participação. Nós contaremos contigo em outros momentos do 5º Seminário de Pós-Graduação da ABRE, e começamos então com essa conversa em torno do teu artigo, ou de qualquer outro elemento que tu queiras trazer, falando de segurança da saúde global, que é um tema cuja importância deve crescer muito nos próximos meses e anos. Muito obrigada, João. Com a palavra contigo. Boa noite, boa tarde, já nem sei bem que horas são, estamos algures na internet. Obrigado, Daisy, obrigado à ABRE pelo convite, que é um convite que muito me honra. Estou muito satisfeito por poder estar aqui convosco hoje, conversar um pouco e espero debater de forma bem informal sobre a atual pandemia de coronavírus e as suas dimensões de segurança, vulnerabilidade, neoliberalismo e tudo o que mais quisermos conversar, podemos conversar, estou disponível. Eu, como a Daisy falou, eu vou orientar a minha apresentação com um foco nesse artigo que foi publicado há algum tempo, pouco tempo, no Caderno de Saúde Pública, o artigo que é sobre a pandemia de Covid-19, securitização, a crise neoliberal e a vulnerabilização global. E a primeira coisa a dizer em defesa deste artigo é que ele foi escrito no meio de um período longo e entediante de confinamento. Por isso, quaisquer problemas e quaisquer dificuldades, vocês com certeza entenderão, porque estamos todos numa situação de confinamento que tem os seus desafios. Um outro desafio deste artigo foi estar escrevendo sobre algo estar escrevendo sobre uma situação volátil, não é? Uma situação que está em andamento e que neste momento ainda é sobre muitos aspectos imprevisível. De modo que é provável que o artigo se revele ou venha a revelar não apenas o meu entediamento, mas também a minha confusão mental, logo veremos.
A minha motivação para falar sobre para escrever o artigo, para além do desafio que me foi colocado pela Caderno de Saúde Pública, foi também refletir um pouco sobre pensar a pandemia nas suas dimensões mais globais e mais estruturais. Eu estou muito satisfeito de estar aqui conversando dentro daquilo que é a minha casa intelectual, que são as relações internacionais. Apesar de muitas vezes eu estar conversando e estar debatendo noutras disciplinas, a minha formação e aquilo que eu considero a minha casa são as relações internacionais enquanto disciplina. E foi dentro, no seio de um pensar das relações internacionais que eu concebi primeiro a ideia para este artigo. Eu queria pensar a pandemia para além das decisões individuais e para além das decisões de atores individuais. Vou abrir um pequeno parênteses. Eu sei bem que estou falando, julgo que a maioria, se não a totalidade de vocês são residentes e cidadãos brasileiros, e eu sei muito bem que as decisões individuais têm um impacto tremendo nos destinos de uma resposta de saúde pública, tem um impacto acerca da trajetória da pandemia, e eu sei, ou espero que a história vai julgar os decisores políticos que decidiram mal, que decidiram de forma criminosa e que decidiram de forma covarde ao longo dessa pandemia. E estou falando especialmente de muitos dos decisores políticos no Brasil que, infelizmente, e para grande tristeza minha, e com certeza para desespero de milhões de pessoas no Brasil, estão a tomar as decisões erradas e estão a tomá-las com propósitos políticos que são duvidosos. Mas fora isso, e fora essas decisões, e fora o papel dos atores individuais, eu queria pensar neste artigo, em especial, as condições estruturais, as condições globais que nos ajudam a pensar esta pandemia. E foi aí que eu comecei, o ponto de partida inicial, e que fazia parte, aliás, do desafio que me foi colocado inicialmente, era exatamente pensar a pandemia a partir deste processo de securitização. E como a Daisy falou, a securitização é, neste momento, talvez um dos conceitos, um dos temas mais importantes, mais emblemáticos da saúde global. Eu acho que é um conceito que neste momento se tornou insubstituível e tornou-se, ou seja, não se pode evitar, é um conceito incontornável para quem quer que queira pensar a saúde global, tem que, de facto, pensar sobre este conceito de securitização. Eu tenho tentado fugir dele um pouco, porque acho que é um conceito que tem também os seus limites, e eu posso falar um pouquinho sobre aquilo que são os limites desse conceito, mas acho que é um conceito fundamental para pensar não só as dinâmicas mais globais da saúde global, mas também pensar aquilo que está acontecendo neste momento com relação ao coronavírus. Para aqueles que, bom, estou falando para uma plateia de convertidos, que já devem todos saber o que é securitização, até melhor do que eu, mas só para resumir, quando nós estamos falando de securitização, nós estamos falando de um processo político, através do qual uma doença ou um determinado assunto, um determinado problema, são definidos enquanto problemas de segurança, enquanto ameaças à segurança. Ou seja, isto não se trata de uma situação ser um problema de segurança de uma forma evidente, mas sim de um processo político através do qual um determinado ator transforma um determinado problema numa questão de segurança. E o que distingue a securitização de outras invocações do conceito de segurança é que a securitização implica que esse tema, por exemplo, o coronavírus, é definido como uma ameaça existencial a um determinado objeto, ou seja, uma ameaça que põe em causa a própria sobrevivência do objeto. E uma outra condição da securitização é que a securitização exige que sejam tomadas medidas excepcionais para se responder a essa medida existencial.
Ou seja, para nós termos uma securitização de um determinado assunto, seja ele coronavírus, seja ele o terrorismo, seja ele a Zika, seja ele a AIDS ou qualquer coisa, tem que haver um ator que faz um movimento de securitização, tem que haver uma invocação de uma ameaça existencial, tem que haver uma defesa de medidas extraordinárias para responder a essa ameaça existencial e tem que haver uma audiência que aceita essa invocação, não é? Porque senão qualquer pessoa invocava uma ameaça existencial e dizíamos que tudo era securitizável, porque não é verdade. Tem que haver uma aceitação por parte de uma audiência, não é? Portanto, eu acho que é importante nós termos eu acho, e para isto, para o meu conselho, se quiserem o meu conselho, claro, para alunos e para estudantes e pesquisadores em relações internacionais, é um conceito útil, é um conceito que nos permite identificar determinadas coisas, mas também é um conceito que é preciso ser aplicado com rigor, porque o risco é que, de repente, tudo é securitizado, o que não é verdade. Ora bem, qual a utilidade para mim do conceito de securitização? O conceito de securitização permite-nos duas coisas para mim muito interessantes e muito importantes. Em primeiro lugar, permite-nos analisar de que forma, quais os processos políticos que fazem com que um determinado assunto se torne um problema de segurança. A forma como a segurança é feita. A securitização nos permite, nos dá uma lente para olhar para esse processo de como um assunto de segurança é feito, é produzido. Essa é uma das primeiras utilidades. A segunda utilidade do conceito de securitização é que nos permite distinguir, que nos permite identificar aquilo que é feito através da segurança, aquilo que a segurança faz, quais são os efeitos e as consequências políticas da segurança. Okay? São duas, ou seja, que nos permite analisar se é desejável, se é politicamente desejável ou não securitizar. Porque a partir do momento em que nós conseguimos identificar quais são os efeitos políticos deste processo de securitização, de que forma, por exemplo, é que a securitização implica uma restrição das liberdades individuais, implica a utilização de medidas violentas, etc., etc., nós podemos fazer um julgamento acerca da desejabilidade. Isto é uma palavra? Não sei. Se é desejável ou não securitizar um determinado assunto. Okay? Então, duas utilidades importantes para mim deste conceito. Em primeiro lugar, analisar o processo através do qual a segurança é feita, os atores que estão envolvidos, as audiências, o que é que os atores estão defendendo, quais são os pressupostos ideológicos desses atores que estão invocando a segurança. E, em segundo lugar, a forma, as consequências políticas dessa invocação de segurança. Ora bem, no caso do coronavírus, parece-me neste momento pacífico e evidente, pelo menos na minha cabeça, não sei se vocês concordarão comigo ou não, que se registou uma securitização, um processo de securitização. Foi invocada uma ameaça existencial, foram defendidas medidas excepcionais para responder a esta ameaça existencial, houve atores securitizadores e houve uma audiência que aceitou, podemos defender até que ponto determinadas audiências aceitaram ou não. Claramente, no caso do Brasil, é um dos casos nos quais a securitização foi mais problemática, porque houve uma maior contestação por parte de determinados atores políticos, mas em muitos países aconteceu este processo. Um ator securitizador, a invocação de uma ameaça excepcional, a defesa e a implementação de medidas excepcionais e uma audiência que aceitou isto, ou que tem aceito isto até certo ponto. Eu não acho, isto é uma das coisas que eu defendo no artigo, eu não acho que tenha sido securitizada a doença em si. O que me parece que aconteceu foi que houve uma securitização da circulação e uma securitização do contacto social, que essas sim eram vistas como os principais riscos para a sociedade.
A Covid, a natureza do coronavírus é uma doença, como vocês sabem, é uma doença que em muitos dos casos tem sintomas relativamente leves a moderados, só uma percentagem mais reduzida se torna uma doença grave e tem uma taxa de letalidade que, em comparação com outras emergências de saúde global que nós tivemos, como por exemplo o Ebola, é uma taxa de letalidade mais reduzida. Mas o que aconteceu exatamente foi uma securitização do contacto social e da circulação, da livre circulação. Ou seja, as condições que poderiam levar a uma sobrecarga dos serviços públicos de resposta, dos serviços de saúde, e levar ao colapso desses mesmos serviços. Ou seja, a tentativa era, como se falava em termos de saúde pública, retardar e achatar a curva, ou seja, estender o número de casos por o maior tempo possível, de forma a que os serviços de saúde pudessem responder e dar resposta àquilo que estava acontecendo e aos casos mais graves. Ou seja, existe uma securitização, na minha opinião, da circulação e do contacto social. Não existe uma securitização da doença em si. Mas isto não é novidade, porque nós observamos já no caso da Zika, que na minha opinião também não houve uma securitização da Zika, e aliás, quando foi declarada a emergência de saúde pública internacional com relação à Zika, essa emergência de saúde pública não foi focada na Zika, foi focada na associação entre Zika e a ocorrência de síndrome congénita, especificamente microcefalia, etc. Aquilo que foi securitizado no caso da Zika não foi a doença em si também era uma doença relativamente moderada, mas foi a associação entre a doença e um conjunto de síndromes congénitos e aquilo que foi conhecido como a síndrome congénita de Zika, não é? Que incluía a microcefalia, mas outras situações. Ora bem, voltando ao coronavírus. Não temos neste momento, parece-me, uma securitização da doença, temos uma securitização da circulação e do contacto social. Okay? Esse é um dos pontos que acho que é importante ressalvar. E é importante porquê? Porque se nós analisando um pouco mais, de uma forma mais fina, de uma forma mais detalhada, aquilo que está, o processo de securitização que está acontecendo, e é isso que eu faço no artigo de uma forma um pouco resumida, era um artigo curto que tinha de fazer algumas poupanças em termos de argumentação, mas permite-nos observar de que forma é que a securitização, a forma complexa como a securitização, neste caso, se relaciona com a dinâmica neoliberal que está presente não só na economia capitalista, mas também na forma como os serviços de saúde estão organizados. Se nós pensarmos na securitização, a securitização historicamente é, ou está, em muitos casos, eu não analisei todos os casos, nem poderia, não é? Mas em muitos casos que eu analisei, a securitização surge ao serviço de uma mundividência, de uma organização capitalista liberal e, mais recentemente, neoliberal. O objetivo de uma securitização é, aqui estou nos casos que eu analisei, ok? Não estou dizendo que é em todos os casos, mas nos casos que eu analisei, é a proteção dos mecanismos do mercado, a proteção da circulação, a proteção da circulação que é desejável para o funcionamento, para o regular funcionamento ou para a sobrevivência da economia global. O mecanismo de segurança, o mecanismo de securitização é exatamente, ou tem exatamente esse propósito, que é garantir que a economia global continue a funcionar. E garantir, em especial, que uma triagem, aquilo que eu chamo de triagem neoliberal, continue a funcionar. O que é esta triagem neoliberal? A triagem é a permissão e a promoção de uma circulação desejável para a economia, circulação de bens e serviços, circulação de pessoas, circulação de informação, fluxos de dados, etc. Toda essa circulação que é desejável para o desenvolvimento da economia neoliberal, essa circulação é permitida. E, ao mesmo tempo, a circulação que é prejudicial à economia, essa circulação é barrada. Circulação prejudicial à economia, ou seja,
determinadas pessoas, determinados grupos, que são vistos como prejudiciais à economia. E os mecanismos de segurança permitem exatamente fazer essa triagem entre aquilo que é desejável e o que não é desejável. Isto é o que acontece, na minha visão, em muita da securitização, inclusive na securitização de doenças. O objetivo da securitização de determinadas doenças é também garantir que a existência de determinados episódios epidémicos não põe em causa o comércio internacional, não põe em causa o desenvolvimento ou a continuidade do capitalismo neoliberal. Mas depois chegamos ao caso do coronavírus, e aqui acontece algo, ou parece-me que está acontecendo, não sei se concordarão ou não, que está acontecendo algo um pouco diferente. O que está acontecendo, parece-me, neste caso, é que a securitização está sendo promovida, está sendo defendida com fins contrários à economia neoliberal. E essa é uma das razões, parece-me, porque observamos por parte de determinados setores, e que vocês conhecerão melhor do que eu, por parte de determinados setores brasileiros, uma resistência muito grande à securitização aqui sendo entendida como regras de distanciamento, regras de confinamento, o ficar em casa. E isso ajuda a explicar porque é que existe muita resistência, mas não só no Brasil, nós observamos resistência semelhante nos Estados Unidos, nós observamos uma resistência semelhante no início da resposta no Reino Unido, que foi a ideia de que a economia não pode parar. E parar a economia é pior do que deixar, ou é pior do que introduzir estas medidas de confinamento. Portanto, existe aqui, parece-me, uma situação nova. Não sei se é nova, mas pelo menos é nova dentro do meu radar de casos que eu olhei, que é uma securitização que está sendo veiculada e está sendo promovida com fins contrários à economia neoliberal. E é a partir daí que eu, no artigo, eu começo a observar e começo a diagnosticar, o que eu faço o diagnóstico, que o coronavírus é uma crise neoliberal, é uma crise do neoliberalismo enquanto modelo de organização da economia e das sociedades, na medida em que a economia está organizada de tal forma que precisa de promover uma circulação ininterrupta, mesmo quando essa circulação comprovadamente promove o adoecimento e a morte, que é o caso do que acontece no coronavírus. A circulação de pessoas provoca a morte, provoca o colapso do sistema de saúde, mas mesmo assim o funcionamento da economia requer que essa circulação permaneça ininterrupta. Isto, para mim, é uma contradição, uma das muitas contradições do neoliberalismo. E existe também, e aí é que o meu argumento se vira para a questão do neoliberalismo, que é não só, o coronavírus é, na minha opinião, não só uma crise neoliberal, ou seja, desculpem, não é só uma crise do neoliberalismo enquanto organização económica, mas é também uma crise neoliberal, ou seja, uma crise de origem neoliberal. É uma crise que tem as suas origens num passado, numa trajetória neoliberal das últimas décadas, em particular, no caso do neoliberalismo, a partir da década de 1980, não é? Que é quando vemos o neoliberalismo a implantar-se no seio das instituições internacionais, a implantar-se, em particular, também na saúde global. E é uma crise neoliberal porque existe, de facto, essa relação entre aquilo que está acontecendo nas sociedades, o colapso dos serviços de saúde em muitos casos, os elevados níveis de morbidade e de mortalidade, o colapso das economias, da renda das famílias, o aumento do desemprego, o aumento da precarização, todas as consequências económicas de um período relativamente
curto de confinamento. O mundo precisou apenas estar uns 3, 4 dias em confinamento para os mercados colapsarem imediatamente, para o desemprego subir em flecha nos Estados Unidos. Foram milhões que surgiram na primeira semana. Ou seja, o período em que a economia conseguiu aguentar foi muito curto. Havia uma grande vulnerabilidade, uma grande fragilidade deste modelo económico face ao choque do confinamento, não é? E o que isto me diz é que nós estamos, e esse é um dos meus argumentos principais do artigo, é que o coronavírus é um sintoma de um processo de vulnerabilização global. E a vulnerabilidade é, para mim, um dos conceitos fundamentais que nós precisamos de reter para entender aquilo que está acontecendo com relação ao coronavírus. Securitização é importante, é interessante, por conta daquelas razões que eu indiquei ao início da minha fala, mas para mim o conceito-chave para entender aquilo que está acontecendo com relação ao coronavírus é a vulnerabilidade. E especificamente, quando eu falo de vulnerabilidade, eu falo de várias coisas, não é? Em primeiro lugar, ou várias dimensões, várias camadas dessa vulnerabilidade. Por um lado temos a vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade óbvia, natural, indistinguível do ser humano, não é? Como o ser humano que é suscetível a ficar doente, que é suscetível a morrer, que é suscetível a sofrer consequências económicas, etc. Existe essa vulnerabilidade resultante do ser humano e resultante da nossa sociabilidade natural. Nós somos, desde que nascemos, este é o argumento que é colocado por feministas como Judith Butler, por exemplo, que nós, a partir do momento em que nós nascemos, nós somos dados aos outros, nós estamos vulneráveis perante os outros. Isto é natural, isso faz parte do ser humano. Existe também, para além disso, desta vulnerabilidade natural do ser humano, a vulnerabilidade resultante daquilo que pode ser entendido como um processo acelerado de interconexão global. E aqui é que entram os pesquisadores e os estudantes de relações internacionais, que são chamados a teorizar e a entender esta interconexão global, porque de facto nós vivemos num período de globalização acelerada, que aumentou a interdependência, que aumentou a interconexão, que aumentou a capacidade de cooperar, mas também aumentou a nossa capacidade de infligir violência e dano sobre outros distantes. Não é? Nós hoje em dia, decisões tomadas num determinado ponto do globo têm um impacto, muitas vezes um impacto destrutivo, sobre populações muito distantes que não foram tidas nem achadas nessas decisões e que muitas vezes nem sabem que essas decisões foram tomadas. Ou seja, existe este aumento da interconexão global, que faz com que exista um aumento da vulnerabilidade resultante dos danos potencialmente provocados pela interconexão. E depois existe aquilo que quando eu falo em vulnerabilização, eu estou falando da vulnerabilidade que é produzida, que é o resultado de um processo político, que é o resultado de decisões e omissões políticas. Muitas delas, nós podíamos entender a vulnerabilidade que é o resultado que é um efeito secundário, que não havia uma intenção de infligir vulnerabilidade. Mas existe, já está comprovado em termos das consequências da organização do capitalismo neoliberal, que há um projeto político que está relacionado com o neoliberalismo e que se baseia nessa produção da vulnerabilidade. Ou seja, na produção da desvantagem de uns e da vantagem de outros. Ou melhor dito, a produção da vantagem de uns à custa da desvantagem de outros. Este processo de vulnerabilização global é aquilo que eu no artigo falo que é a vulnerabilidade excessiva, é a vulnerabilidade que eu diria patogénica, eu diria, seguindo os autores que eu agora não me recordo os nomes, mas vão lá no texto e vocês vão encontrar os autores que eu citei lá, que falam exatamente dessa questão, ou seja, a vulnerabilidade que está relacionada com relações sociais de injustiça e de dominação.
E é isso, quando nós estamos falando da economia global, quando estamos falando da economia global do neoliberalismo, nós estamos falando de relações de dominação. Relações que expõem sistematicamente determinados segmentos da população, neste caso a maioria da população mundial, a uma situação de desvantagem e a uma situação de vulnerabilidade face à doença, o estar mais exposto à doença do que seria expectável, e uma situação de incapacidade em responder aos efeitos da doença, de ser resiliente, de dar a resposta adequada à doença. Esta vulnerabilidade patogénica, então, é a exposição à doença, neste caso seria a exposição a uma doença como o coronavírus, e por outro lado a incapacidade ou a dificuldade em lidar com a doença quando ela ocorre. A falta daquilo que seria a resiliência, a capacidade da pessoa se voltar a reconstruir a sua vida tendo a doença acontecido. Por isso temos uma situação que é a vulnerabilização global, que é uma situação de vulnerabilidade produzida no contexto de uma relação capitalista ou neoliberal de dominação. Desculpem se estou sendo muito palavroso, desculpem se estou sendo um pouco panfletário demais, mas eu estou em confinamento há 50 e tal dias e estou um pouco chateado já e não gostaria de estar nesta situação, não gosto de ver os meus amigos, os meus familiares e todos vocês nesta situação, e eu sei que nós estamos nesta situação por culpa de um determinado projeto, ou em grande medida por culpa de um determinado projeto neoliberal. Que provocou esta vulnerabilidade excessiva. Deixa-me só fazer uma última nota acerca desta vulnerabilidade, porque acho que é importante, porque poucas coisas me irritam mais na saúde global do que, ou nas pessoas, comentadores, e agora há muitos comentadores de saúde global, agora toda a gente é especialista em saúde global, de repente, que é a ideia de que estamos todos juntos nisto, que é a ideia que estamos todos no mesmo barco e a doença não distingue entre rico e pobre, as doenças não conhecem fronteiras e tudo isso. Para mim essa é uma ideia muito enganadora na saúde global. E eu estou falando isto porque eu estive conversando com vocês até agora sobre vulnerabilidade. E, na verdade, nós deveríamos antes falar em vulnerabilidades ou experiências de vulnerabilidade. Porque existe, de facto, uma vulnerabilidade extremamente diferenciada. Vamos começar por mim, como eu refiro no artigo, não é? A minha vulnerabilidade... Fala de novo, Rob. Alô? Tudo bem? Ok. A minha vulnerabilidade não é nada comparada com a vulnerabilidade de uma pessoa que perdeu o emprego por consequência do coronavírus, uma pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que tem que se preocupar onde vai conseguir a sua próxima refeição, uma pessoa que está exposta ao risco. Eu, como homem branco, europeu, com um emprego até agora seguro, que posso estar em casa recolhido com um certo grau de conforto enquanto recebo o meu salário, eu experiencio esta vulnerabilidade de uma forma muito diferente do que outras pessoas em situação diferente. Por isso é importante nós falarmos dessa questão das vulnerabilidades, das experiências, das diferentes experiências de vulnerabilidade. Porque se a vulnerabilidade é de facto, para mim, um dos conceitos fundamentais desta pandemia, também é importante nós reconhecermos as diferentes experiências de vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é a mesma para todos, nós não estamos todos juntos nisto. Apesar de tentarmos, de precisarmos de tentar pensar num projeto ou num sentido, numa direção comum. Deixa-me só terminar, eu acho que já estou excedendo o meu tempo, mas só terminar com aquilo que são, na minha opinião, as duas consequências políticas desta pandemia que eu refiro de forma resumida no artigo. Em primeiro lugar, a ideia, a necessidade de uma abertura política, não é? Nós não estamos destinados a viver assim, nós não estamos destinados, esta não é a única opção possível.
E é preciso, e espero que aproveitemos esta altura para, de facto, refletir esta crise, para refletir exatamente sobre este processo de vulnerabilização. E como este processo de vulnerabilização, infelizmente, no contexto em que nós nos situamos, que deixa-me lembrar-vos, estamos ainda em emergência climática. Não deixámos de estar em emergência climática. E este processo de vulnerabilização é um processo que continua, que está continuando. E estas ideias, é uma ideia que se começa já a ver na Europa, por exemplo, hoje em Portugal, onde eu me situo, onde eu estou de momento, começou a haver o desconfinamento, começa-se a falar de um regresso à normalidade. E isso também me causa uma certa preocupação. O regresso à normalidade, que normalidade é que nós queremos regressar? Quando, em grande parte, a normalidade era o problema. Não é? Por isso, pensar o que é esta normalidade. Estamos destinados ou estamos condenados a esta normalidade? Acho que é preciso haver esta abertura política. Este é um dos momentos, exatamente, para haver essa abertura política. A outra questão, e aí que aqui talvez ligar um pouco com, eu acho, aquilo que a Daisy vai falar, que é um pouco ligar com a questão deste cenário mais global de emergência climática no qual nos situamos, que é, acho que nesta reflexão acerca do que será a normalidade, o que será o pós-coronavírus, é exatamente pensar sobre e reconhecer os limites do nosso modo de viver. Os limites do modo de viver que para muitos, e falo como europeu, classe média, que beneficiou em muitos aspectos da organização capitalista, que beneficiou da economia neoliberal, que consumiu, que gastou, que desperdiçou, que poluiu, que viajou de avião demasiadas vezes, que fez tudo isso. Nós todos, ou eu pelo menos, tenho beneficiado disso, não é? E sou um privilegiado nessa situação. Mas acho que é importante haver essa consciência dos limites. Porque chegou o momento em que este poderá ser, infelizmente, o coronavírus poderá ser um prenúncio de outras crises futuras. E se parte da história deste coronavírus, desta atual situação em que estamos, é este gradual processo em que nós ficamos despreparados, em que nós nos vimos despreparados, é preciso nós, no futuro, pensarmos formas de lidar com outras crises que irão surgir no futuro. E eu acho que já falei muito, já estou cansado de ouvir a minha própria voz, portanto eu vou passar a Daisy para continuar aí a nossa discussão. Obrigado uma vez mais, Daisy, e a todos pelo convite. Muito obrigada, João. É um ótimo começo de debate e eu me somo a ti nesse incômodo que se liga com diversas atitudes no debate com esses tantos novos especialistas em saúde global que surgiram nos últimos tempos. Acho que tem duas coisas que me incomodam com muita intensidade. Uma delas é ignorar tudo que já foi escrito e produzido sobre as emergências anteriores. E quando a gente faz isso, ao falar da pandemia de Covid-19 como se ela fosse algo totalmente inesperado, inédito e único, a gente elimina desse passado, das nossas reflexões sobre emergência, uma perspectiva crítica muito importante. A gente elimina o que aconteceu na África, o que continua acontecendo na África, né? A emergência do ebola na República Democrática do Congo continua vigente, né? A gente elimina a discussão sobre a síndrome congênita do vírus Zika. É muito curioso no Brasil ver tanta gente falar sobre a pandemia de Covid-19 e não fazer referência à síndrome congênita do vírus Zika. É algo que é impossível para ti, que é impossível para mim também. Como é que a gente não vai falar que no Brasil, que foi epicentro de uma emergência agora, não foi a gripe espanhola no início do século XX, né? Foi agora, em 2016. E o segundo ponto é esse que tu citaste. Eu sou absolutamente apaixonada por Albert Camus. E o modo como hoje qualquer pessoa cita o Albert Camus tem um lado bom, as pessoas estão descobrindo Albert Camus,
Mas tem um lado muito ruim, é de que 99% das pessoas que citam Albert Camus hoje não sabem que a peste é uma metáfora dos totalitarismos da Segunda Guerra Mundial e pensam que ele realmente estava escrevendo sobre a peste bubônica. Né? Então, eu vou começar com essa manifestação bem ranzinza minha, e eu fico feliz que alguém jovem como tu também seja ranzinza em relação a esse aspecto, né? Eu vou aproveitar esse gancho para começar meu breve comentário à tua exposição. Em algum momento da peste, o Camus escreve, não há nada de democrático na peste, o fato de que a igualdade na morte existe no sentido de que todos que contraírem a doença e tiverem uma manifestação grave vão morrer, e de resto, todos nós vamos morrer um dia, mas, escreve ele, a igualdade na morte nós não queremos. Então, ele diz, salvo a igualdade na morte, todo o resto é desigual. A forma pela qual as pessoas que não têm acesso aos bens da vida estão expostas a ser infectadas, o modo como elas vivem essa infecção, o modo como elas são imediatamente afastadas das famílias, o modo pelo qual, inclusive, para que essas pessoas não sejam recolhidas e simplesmente desapareçam, o modo escolhido por algumas famílias é, inclusive, esconder que existe alguém infectado no seu núcleo familiar. O mercado negro que se cria durante uma epidemia para que as pessoas que têm dinheiro tenham acesso aos bens da vida, tudo isso vai ocorrer de uma forma diferenciada. Aqueles que conseguem escapar, que conseguem sair da cidade, os que queriam e conseguem entrar, tudo isso vai ser muito diferente a depender da situação de cada pessoa, da situação econômica, social, política, daquilo que a gente, na nossa área, convencionou chamar de determinantes sociais da saúde, e aí nós podemos incluir determinantes políticos, econômicos, outras palavras que nós quisermos, né? Então, eu concordo integralmente contigo de que uma das nossas tarefas acadêmicas mais importantes é, sempre que nós tivermos ocasião, desmascarar essa ideia da democracia, de que esse vírus é democrático, que ele mata a todos iguais. Quer dizer, o fato biológico da infecção, da exposição à carga viral, não determina de modo algum uma igualdade. Inclusive, nós que estamos vivendo o suplício adicional de vivermos a pandemia em países governados pela extrema-direita, com viés negacionista, porque nós temos aí dois vieses muito evidentes das extremas-direitas, uma que admite a gravidade da pandemia e que transforma essa gravidade em justamente objeto de securitização e restringe o regime político, suprime as liberdades fundamentais, veda o acesso à informação, fecha parlamento, como tem acontecido na Hungria, em Israel e em outros países em maior ou menor medida, mas tem também a extrema-direita negacionista, que é essa com a qual a gente convive, e em alguma medida também os Estados Unidos, embora os Estados Unidos vivam uma situação um pouco diferente da nossa em relação à linha de posição do presidente da República. Mas, de qualquer maneira, uma experiência muito complicada. Então, nós que vivemos esse suplício adicional de ter governos negacionistas, podemos correr o risco de não perceber o quanto essas medidas que hoje nós, por dever de proteção da vida de algumas pessoas, né, de algumas não, né, da ampla maioria da população, e especificamente da população que tem condições de vulnerabilidade muito maiores. João já explicou essa diferença entre a minha vulnerabilidade biológica e a vulnerabilidade social, econômica, etc., nós constatamos que nesse jogo negacionista nós temos setores, bases populares, inclusive, de apoio dos governos negacionistas, que estão reclusos em casa, com todo o conforto, não é? Mas fazem
carreatas, fazem manifestações públicas pedindo que as pessoas voltem a trabalhar, que numa desfaçatez extraordinária estão elas isoladas e protegidas, mas querem que os trabalhadores, que aquelas pessoas que dependem para sobreviver de salários, né, pagos pelos seus empregadores, que elas estejam expostas, que elas continuem se movimentando para manter a economia, e manipulam um outro setor enorme, que é o setor do mercado informal, que não tem um emprego, que precisa batalhar a sua sobrevivência diária, manipulem também essas pessoas que são confundidas por essa ideia, né? Claro que com o aumento vertiginoso de mortes e o aumento vertiginoso de casos, nós vamos constatar até que ponto essa propaganda negacionista é capaz de fazer frente aos cadáveres, de fazer frente às pessoas efetivamente infectadas. Mas acredito que em países como o nosso, desmascarar essa ideia de que as vulnerabilidades são iguais e de que o vírus é democrático é uma tarefa essencial da academia. Dito isso, eu queria rapidamente colocar em perspectiva esses processos de securitização e acho que é extremamente importante a tarefa que o João cumpre de se perguntar, de fato, o que é securitizado. O que é securitizado e o que não é. É exatamente a emergência, a pandemia em si, são aspectos, a gente precisa estar muito atento a isso, e peço desculpas por voltar novamente ao Brasil. Eu não faço referência ao Brasil por ser o único, nem de longe, mas faço referência ao Brasil simplesmente por ter os dados precisos para citar. Desde que teve início a emergência internacional da Covid-19, eu faço referência à emergência porque ela teve início dia 30 de janeiro e a pandemia veio mais adiante, em março. Nós temos, no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, 1.605 processos. 1.605 processos judiciais no Supremo Tribunal Federal. Vocês imaginem o que é a cifra de toda a jurisdição brasileira. São certamente dezenas de milhares de processos. Isso significa judicialização. E se significa judicialização, um potencial significativo de securitização de determinadas medidas, né? Dessa quantidade enorme de ações que atravanca o Poder Judiciário mais do que ele já é atravancado, ele é extremamente lento, mas que tem um papel fundamental, porque foi no Supremo Tribunal Federal que se conseguiu afirmar a competência dos governos locais, dos governadores e dos prefeitos para adotar medidas quarentenárias e de distanciamento físico, isolamento e suspensão de eventos de massa, etc. No Brasil. O STF, então, tem decisões importantes, algumas menos louváveis, que não protegem o suficiente os trabalhadores. Nesse ponto, eu faço questão de dizer que um princípio que também deve ser afirmado e reafirmado em todas as análises acadêmicas relativas à resposta à pandemia, em qualquer lugar do mundo, é a indissociabilidade entre a adoção de medidas restritivas de direitos e a proteção social. Isso tem que ser erigido à condição de norma internacional. Não é possível adotar medidas que restringem o direito das pessoas e não oferecer a proteção social, por exemplo, a renda mínima. Isso tem que ser afirmado, tem que ser consagrado na nossa legislação nacional, nas legislações nacionais, mas também na legislação internacional. Grande parte da população brasileira é muito difícil, com o desastre que é a comunicação de risco no Brasil, desastre proposital, porque há uma campanha negacionista de extrema-direita em curso, mas, de uma forma geral, o resultado é um desastre na estratégia de comunicação de risco, que é um dos pilares de qualquer resposta à pandemia em qualquer lugar do mundo, é a confiança das pessoas nas autoridades sanitárias, né? Apesar disso, nós constatamos que os programas de renda mínima têm uma dificuldade enorme de implementação aqui. Em outros países eles foram imediatos, né? E
há muita gente nas periferias, nas comunidades brasileiras, que querem aderir às medidas de distanciamento físico e, eventualmente, quarentenárias, mas não podem porque não têm os meios necessários à subsistência. Então, não é possível que cada pessoa humana seja obrigada a decidir entre a morte pela Covid ou a morte de fome, ou a morte pela ausência de recursos, ou a privação dos seus filhos. Né? Por isso a gente tem que afirmar essa indissociabilidade. Tem gente que diz que as periferias brasileiras não querem a quarentena ou não querem o distanciamento físico. Eu não tenho certeza disso. Algumas pesquisas, inclusive, em comunidades específicas, chegavam a índices de 96% das pessoas terem vontade de obedecer, apoiar a quarentena, mas não poder, inclusive, não ter condições físicas de moradia, acesso à água potável, a sabão, a saneamento básico, para poder respeitar essas regras, né? A gente ainda tem muito para descobrir aí em relação a esse aspecto, mas o fato é que uma outra estimativa provisória que nós temos é de 6.014 leis municipais sobre a Covid-19 e 385 leis estaduais, com uma grande concentração de leis no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aqui em São Paulo, no Paraná. Ou seja, há estados e há municípios onde há um número maior de normas e outros em que há um número pouco representativo. Então, uma resposta do ponto de vista institucional bastante heterogênea, com medidas mais ou menos restritivas do direito. Tudo isso a gente vai começar a estudar agora, essa semana, inclusive, num projeto coordenado pelo professor Fernando Ait, pela professora Rossana Reis, do DCP da USP, Fernando Ait, meu colega aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP, e eu, nós estamos formando um banco de dados dessas normas para estudá-las, né? Então, há uma tradução, em todo caso, potencial muito forte no sistema judicial e potencialmente no sistema de segurança. Agora que se fala muito em lockdown no Brasil, a gente deve viver essa semana, já devemos mergulhar no debate sobre o lockdown, sobre o fechamento mesmo das cidades. O discurso extremista fala dos governadores e dos prefeitos como se eles fossem ditadores, quando, na verdade, eles têm base legal, é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro, que dá base para a adoção de medidas restritivas de circulação e outras restrições de direitos. Falam deles como se nós estivéssemos vivendo lockdown, quando nós não estamos, nenhuma cidade brasileira está em lockdown, mas nós podemos passar esse estágio a depender do que vier a acontecer nos próximos dias, e as perspectivas realmente são muito ruins, muito ruins. Nós teremos milhares de mortes evitáveis, de sofrimento evitável. Isso acontece também em outros países, mas essa situação que nós vimos em Michigan, por exemplo, nos Estados Unidos, com os deputados votando as medidas de quarentena, de colete à prova de balas, e militantes extremistas armados, com fuzis, ameaçando as pessoas que votavam a quarentena. Ou seja, em países como o nosso, é muito curioso imaginar como a securitização pode avançar, né? Como se expressará em termos de configuração da pandemia como ameaça à segurança, como tema de segurança, como ameaça à segurança, com todos esses elementos que o João citou. Qual será a audiência, qual será o discurso, quais serão os atores securitizadores, né? É um jogo muito complexo que nós estamos vivendo, e se o lockdown for adotado em cidades como São Paulo, no Rio de Janeiro, como evolui uma eventual securitização por governos locais em proteção da saúde pública e uma resposta negacionista extremista, né? Tudo isso está por ser tratado. Mas eu queria colocar em perspectiva, alargando esse enfoque para a evolução do campo da saúde global, lembrando que nós tivemos, acho que 2 episódios maiores. Um deles é a adoção do Regulamento Sanitário Internacional em 2005 e sua entrada em vigor 2 anos depois, em 2007, hoje vigente em 196 países, a adoção de um instrumento obrigatório para os estados, embora a Organização Mundial da Saúde não tenha poder de sanção em relação aos estados que não o cumprem, mas a gente tem aí um instrumento que
pretende ser uma resposta à segurança da saúde global, mas que, se nós formos analisar esse instrumento, para que os Estados possam, de fato, cumprir as obrigações que assumiram e, de fato, ter todos aqueles itens, vigilância, legislação, comunicação de risco, laboratórios, controle de entradas, capacidade de resposta, tratamento, prevenção, nós vamos chegar rapidamente à conclusão de que só pode, de fato, cumprir o Regulamento Sanitário Internacional quem tem sistemas de saúde bem estruturados, né, que é o caso do Brasil e que era o nosso grande trunfo, como foi durante a crise da síndrome congênita do vírus Zika, e que, infelizmente, nos encontra num momento de desmonte ainda mais intenso do que já estava em 2016, particularmente da vigilância em saúde, de programas importantes de prevenção e de promoção da saúde, como os agentes comunitários de saúde, como a estratégia de saúde da família e etc. Mas existe esse instrumento, que é o Regulamento Sanitário Internacional, que é coordenado por essa autoridade, que é a Organização Mundial da Saúde, e em 2014, com a crise do ebola na África Ocidental, a gente tem um processo de securitização evidente, muito mais fundado nos 7 casos de ebola que ocorreram fora do epicentro, fora da África Ocidental, fora de Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry, aconteceram nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha e no Reino Unido. Esses casos mobilizam mais do que os milhares de casos e de óbitos na África Ocidental e geram um enorme movimento, né? No bordo desse movimento se desenvolve a agenda da segurança da saúde global, liderada pelos Estados Unidos. A OMS é escanteada na resposta ao ebola, ela é colocada de lado sob a liderança de Barack Obama. Os Estados Unidos convencem o secretário-geral das Nações Unidas, na época Ban Ki-moon, a criar uma missão das Nações Unidas, a primeira missão de natureza sanitária, a missão das Nações Unidas contra o ebola, e os Estados Unidos, juntamente com a ONU, assumem a liderança da resposta internacional, e essa emergência tem fim em meados do ano seguinte, com um custo muito forte para a OMS e um gosto amargo, né? A OMS vítima do subfinanciamento, que não tem, no momento em que ocorre a emergência do ebola, recursos para organizar a resposta. Essa crítica continua pendendo sobre a cabeça da Organização Mundial da Saúde. Mas, para nossa surpresa, o debate no qual nós estamos metidos em relação ao OMS hoje não é esse. Né? O debate no qual nós estamos metidos em relação à OMS não é se ela deve ter poder de sanção ou não dos Estados. Eu, pessoalmente, sou contra essa ideia, mas acho que sempre vale a pena discuti-la, porque toda a discussão séria e responsável faz com que a gente tenha um aprendizado e tenha maior capacidade de discernir quais são os caminhos possíveis. Mas a gente não está discutindo o eventual poder de sanção, a gente não está discutindo o orçamento da Organização Mundial da Saúde, a gente não está discutindo o relacionamento da Organização Mundial da Saúde com os países que mais precisam dela, os países que têm menor renda e indicadores preocupantes de saúde. A gente está discutindo a relação da Organização Mundial da Saúde com a China e tentando atribuir à China a responsabilidade pelo vírus e pela pandemia. Nesse sentido, o Brasil teria que ter sido responsabilizado pela síndrome congênita do vírus Zika, que nós exportamos para o mundo, e não exportamos com maior eficiência, porque para a síndrome congênita do vírus Zika precisa um mosquito, né, que nem em todos os lugares do mundo prolifera. A gente teria que responsabilizar o México pelo vírus H1N1, quer dizer, esse não é nem de longe o caminho, mas principalmente a gente vê ofensas, ataques à Organização Mundial da Saúde por ser uma organização que faz recomendações baseadas em evidências científicas e cujas recomendações contrariam algumas lideranças, entre elas, para nossa vergonha, o presidente do Brasil. Não é? Então, há um debate fora de lugar em relação ao OMS, e a gente perde muito ao não fazer o debate que a gente deveria fazer, né? Que é, de fato, qual deveria ser o papel da OMS, e se, essa é a questão que eu quero suscitar, se no futuro essa agenda da segurança da saúde global, que foi criada pelos Estados Unidos em 2014, na época da resposta ao ebola, e que é uma rival do Regulamento Sanitário Internacional, que reúne 67 países, o Brasil ainda não temos um governo pouco transparente, não sabemos como está esse debate em relação à eventual participação do Brasil
na agenda da segurança da saúde global, mas ela rivaliza com o RSI no sentido de que ela trabalha com a ideia de pacotes de financiamento de medidas que tornem os países mais seguros e que os tornem capazes de dar o alarme mais rápido. E a leitura que eu faço dessa agenda da segurança da saúde global é de que ela visa muito mais nos preparar para dar o alarme e evitar que as doenças entrem no mundo desenvolvido, e muito menos para, de fato, melhorar a saúde das populações. Nessa dicotomia que nós não sabemos se vai se desenvolver e vai se confirmar, me parece que o Regulamento Sanitário Internacional implica mudanças estruturais nos sistemas de saúde, o fortalecimento das autoridades sanitárias dos sistemas de saúde, que são um caminho muito melhor do que uma agenda coordenada pelos Estados Unidos de baixa institucionalização, que provê pacotes de financiamento para fazer determinadas medidas que tornariam o mundo mais seguro, no sentido de que o alarme seria mais rápido, se fecharia mais rápido as fronteiras e o vírus ficaria no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, entre os pobres, né? Essa é uma questão crucial e que depende do resultado das eleições nos Estados Unidos deste ano, das eleições presidenciais. A permanência de Trump no poder não acena com a possibilidade de dar novamente importância a essa agenda. Eu coloquei no chat para vocês o link para o artigo do Greg Gonçalves e do Gavin Yemen, que foi publicado no BNJ há poucos dias, que tem um ótimo título que diz que o Trump é um determinante político da Covid-19, né, fazendo um jogo de palavras com os determinantes sociais da saúde, ou determinantes políticos da saúde, e apresentando o presidente dos Estados Unidos como um determinante político da pandemia. Nesse artigo, eles colocam em perspectiva todo o ataque que Donald Trump tem feito ao CDC, a uma das agências de saúde mais influentes e mais importantes do mundo, que teve seus recursos reduzidos, constantemente desprestigiada. A gente tem testemunhado essa relação terrível entre Anthony Fauci e Donald Trump, Fauci tentando dourar a pílula, digamos assim, tentando tornar apresentável o que é infame na fala do presidente, mas levando com dificuldade um anal que aparentemente deve ir a pique com grande rapidez em diversos locais dos Estados Unidos. Mas mais do que isso, os autores vão colocando em perspectiva todos os ataques ao campo da saúde, inclusive ao campo da saúde global, como Trump reduz o financiamento dos programas de saúde global, como ele compromete diversas iniciativas das quais os Estados Unidos participavam, que são relacionadas a financiamento de projetos sobre saúde no mundo. Então, nós podemos imaginar aqui uma vitória democrata traria de novo à baila a ideia da agenda da segurança da saúde global, e eu não acho isso necessariamente positivo. Isso vai merecer uma grande atenção da nossa parte. É preciso saber se existir uma vitória democrata, como será concebida a atuação no campo da saúde global por esse novo governo, mas também se existir a permanência do governo Trump, a situação não é menos complicada. Em qualquer caso, a pergunta sobre o que será da OMS é uma pergunta de enorme pertinência, que eu acho que vai aparecer em diversos dos nossos encontros daqui para frente. Eu não tenho a menor dúvida, embora sempre tenha nutrido uma perspectiva crítica sobre a Organização Mundial da Saúde, eu não tenho a menor dúvida da importância dela nesse contexto como autoridade que emite recomendações baseadas em evidências científicas, né? A nossa decadência é tão profunda que nós passamos a defender de forma insistente as evidências científicas quando isso deveria ser o mínimo. O foco da academia, nesse momento, em países como o nosso, deveria poder discutir o impacto dessas medidas. Estão me ouvindo agora, né? Eu já estava encerrando mesmo, de qualquer maneira, a minha fala antes desse incidente, mas o ponto é esse. Há um recuo, inclusive, da nossa perspectiva crítica, que deveríamos estar colocando em xeque o impacto das medidas restritivas de direitos, né? Deveria ser a nossa função essa, no desenrolar de uma pandemia, elaborar uma crítica responsável dos efeitos dessas medidas, apontar no que elas poderiam ser melhoradas e aperfeiçoadas. Também criticar
as evidências científicas que são apresentadas sem a sua elaboração ótima, cujos critérios de formulação poderiam ser melhorados e sem serem cotejadas aos seus efeitos e às suas origens sociais, econômicas, a relação com as vulnerabilidades, etc. Mas, nesse momento, a nossa responsabilidade impõe que a gente diga, essencialmente, que as pessoas fiquem em casa e respeitem as recomendações das autoridades sanitárias, porque, antes de mais nada, antes de tudo, é nosso papel salvar o máximo de vidas que a gente puder. De qualquer maneira, são níveis diferentes dessas tarefas que nós precisamos enfrentar. E as perspectivas de securitização da saúde global são muito presentes, dependem de desfechos eleitorais, mas são muito presentes e nós precisamos estar muito atentos a ela. Em síntese, nós precisamos evitar que o novo normal, como diz o João criticamente, que aquilo que as pessoas têm falado de novo normal ou de normalidade, seja um abismo ainda mais profundo entre aquelas pessoas cuja vida tem valor e aquelas pessoas cuja vida não tem valor. E que a pandemia seja pretexto para uma securitização que isole de uma forma cada vez mais profunda esses dois setores. Inclusive, no que se refere ao acesso a essa vida virtual, a virtualização da vida, né, que nós já temos sentido agora uma diferença enorme entre aqueles que podem, por exemplo, participar desse debate crítico de hoje e outras pessoas que vão ficando completamente alijadas dessa dimensão, né? Então, o que será a agenda da segurança da saúde global daqui para frente? Se, por um lado, é extremamente positivo que a saúde ocupe um espaço de destaque na agenda internacional, se é positivo que os sistemas de saúde, que se perceba que os sistemas de saúde bem estruturados, bem financiados, com investimento na ciência, são importantes, e obviamente isso é um aspecto positivo, mas também nós teremos todas essas narrativas para disputar. Nós já estamos disputando essas narrativas agora, né? E vamos seguir disputando com muita força essa narrativa no futuro, para ver o que será esse mundo que nós vamos enfrentar, inclusive nos preparando para o fato de que algumas narrativas negacionistas vão, inclusive, tentar minimizar a importância dessas mortes, desse número de casos, e outras vão supervalorizá-las. De qualquer maneira, eu acho que é fundamental a gente estar preparado para dar esse debate, apresentando essas narrativas no campo da segurança, com pertinência ou não. Fico por aqui, então, e passo para a Cris, que vai tentar nos ajudar a organizar as perguntas para responder, mas, obviamente, se o João quiser reagir antes da gente responder as perguntas, será um prazer te ouvir, João. Não, eu passaria daria a possibilidade das pessoas colocarem perguntas, provocações, para começarmos aí o debate. A Cris não entrou ainda, João, então eu acho que eu te passar a pergunta da Bianca Tonelli. Pelo que entendi acerca de notícias sobre Portugal, a própria população se autoconfinou mesmo antes de um posicionamento do governo. Gostaria de saber o seu entendimento sobre o papel da população e ou da sociedade civil no combate à Covid e pandemias, independente de governos, ou se necessariamente essa atuação da população será reflexo da posição dos governos como determinante político. Eu não concordo que a população se tenha autoconfinado antes da tomada de posicionamento do governo. Existiu, ou seja, começou a existir, no caso de Portugal, começou a existir uma percepção, à medida que nós observávamos aquilo que estava acontecendo, principalmente em Itália e em Espanha, uma percepção de que Portugal potencialmente seria o próximo caso de uma epidemia grave. E o que aconteceu foi que o governo agiu muito rapidamente e agiu logo decretando o estado de emergência, decretando o isolamento social. Não sei, acho que não estou enganado, mas acho que isso não ocorreu antes do posicionamento do governo. O que ocorreu foi que não existiu
a nível da contestação e do questionamento da justeza e da necessidade dessas medidas, não existiu o nível de questionamento que, por exemplo, ocorreu no caso do Brasil. Em que a sociedade, em que apesar de haver uma maioria da população que concorda com essas medidas de confinamento, existia um setor da população que era abertamente contra, a começar pelo próprio Presidente do Governo Federal. Não é? Agora, relativamente à pergunta que olhava especificamente para o papel da sociedade civil, relativamente sobre o papel da população e sociedade civil no combate, eu acho que é essencial, não é? Eu vou falar bem, que aquilo que aconteceu neste momento é que as respostas de saúde, ou seja, a resposta típica de uma autoridade de saúde pública não é claramente suficiente. O sucesso da resposta depende do facto de as pessoas obedecerem a determinadas regras básicas de confinamento social. Neste aspecto veio mostrar, isso é o que eu falo no meu artigo, é exatamente essa questão de que existe uma percepção, ou pelo menos acho que começou a existir em Portugal, e acho que foi uma das razões porque o confinamento resultou, foi essa percepção de que havia uma vulnerabilidade mútua, em que a saída à rua era um problema. E a sair à rua era algo a ser evitado, porque colocava em risco todos, não é? E principalmente os mais vulneráveis. Eu acho que houve exatamente essa percepção, foi uma percepção que foi bem sucedida e que resultou não só do papel do governo, mas acho que de uma tomada de consciência da população. E nesse aspecto acho que a população agiu até de uma forma bem, pronto, nesse aspecto madura. Claro que depois existiu, como existiam sempre os efeitos mais perversos dessa mobilização da sociedade civil, que é um pouco quando esta responsabilização mútua se torna vigilância mútua, não é? Depois se torna toda aquela questão de apontar o dedo, de ver aquele que está a sair e porque é que está a sair, e olha este que passa a vida na rua, e este que está na rua caminhando, de certeza que não é essencial, de certeza que está apenas passeando, e nós aqui em casa fechados. Ou seja, existe, e à medida que se estende o período de confinamento, existe também esse crescimento desses efeitos mais perversos, não é? Que é um pouco essa vigilância, o policiamento do próximo, não é? O policiamento do vizinho, que é um efeito não é, das pessoas estarem fechadas do confinamento, mas lá está, as pessoas, ou pelo menos as pessoas com que eu contacto e que eu vejo, existe um pouco essa percepção, não é? Que é um comportamento irresponsável a pessoa sair à rua quando não é uma saída urgente e não utilizando determinadas cautelas. Por exemplo, a partir de hoje, iniciou-se um desconfinamento em Portugal, mas existe uma obrigatoriedade do uso de máscaras. O uso de máscaras agora vai ser a próxima fonte de responsabilização, mas também vai ser a próxima fonte de policiamento, em que se vai começar a olhar, olha, aquele não está usando máscara, porque é que não está usando máscara? É irresponsável, e não sei o quê. Ou seja, existe todo no caso português, eu acho que tem resultado até agora, ainda estamos longe de atingir uma solução desejável, mas existe um pouco também esses efeitos perversos. Obrigada, João. Cristo, pode entrar? Oi, posso? Meu microfone não estava funcionando da última vez. Mas voltando às questões, tem a questão da Monique Alves Padilha, ela pergunta se vocês entendem que o processo de securitização também... Eu vou ler exatamente como ela colocou, como vocês acham que vai caminhar esse processo de securitização no Covid, pensando no que aconteceu com o Zika. E será que o novo normal pode fazer baixar esse nível de cuidado? Pode selecionar algumas perguntas, Cris, e a gente vai tentando responder em bloco? Sim, claro. Tem outra questão.
Tá, como que a pandemia do Covid interage nas arenas globais com outras pandemias em curso, como ele aqui cita obesidade, desnutrição, crise climática, eu imagino que diversas questões de crise. Tem uma questão aqui da professora Carolina Mulan, sobre a securitização da resposta à pandemia, vacinas, tratamento, etc. Ela cita que há bons estudos sobre os efeitos deletérios no caso do H1N1 e de como a securitização gerou desequilíbrio no acesso com impacto negativo sobre saúde global. E ainda securitizar pressupõe convencimento de uma audiência. Ela pergunta como lidar com a fragmentação da opinião pública em diversos países. Por exemplo, a gente pode dizer que houve de fato uma securitização no Brasil? Acho que mais alguma ou você já responder? Podemos responder, João. Deise, você quer começar? Posso começar sim. Eu acho que a pergunta do Marcos Lopes, né, que é essa da convivência com outras pandemias em curso. Marcos, quando teve início essa... Na verdade, antes da emergência internacional mesmo, quando começaram a chegar as notícias de Wuhan, a nossa primeira reação foi de pensar, não deve haver pânico, não deve haver uma alteração da ordem de prioridades da saúde pública nos estados em função de um episódio que ainda é imprevisível. Não é? Ainda assim, no dia 23 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde, isso eu faço questão de mencionar, porque os movimentos de extrema-direita têm insistido no fato de que a OMS não deu alarme, isso não é verdade, né? Há já uma reunião do dia 23 de janeiro, antes mesmo da declaração de emergência, em que a OMS diz estejam preparados porque pode ser necessária a adoção de medidas de isolamento, de distanciamento físico, talvez seja necessário usar máscaras, e aí uma semana depois ela declara a emergência internacional. Né? Mas a gente vive nesse fio da navalha do exagero em relação a uma ameaça ou da negligência em relação a uma ameaça. E a OMS teve uma experiência muito ruim na gripe H1N1, né? Porque ela alertou, ela exagerou e nós tivemos uma pandemia que, na verdade, teve um impacto muito menor do que a OMS havia estimado inicialmente. Ela sofreu diversas críticas, então ela vive sendo uma organização internacional que depende da vontade dos estados que fazem parte dela, né? Muitas vezes, quando se critica a organização, as pessoas não se dão conta que o processo deliberativo da Organização Mundial da Saúde é inteiramente intergovernamental, né? E que é preciso compor grandes consensos para que ela possa fazer alguma coisa, seja o que for, né? Mas a gente temia justamente que tivéssemos, de novo, um fenômeno que não fosse intenso, mas que servisse para inverter as prioridades de saúde pública em diversos países. E, principalmente, naqueles países que são beneficiários de cooperação internacional, porque esses episódios acontecem na história da saúde global, né? A gente elege um grande inimigo, aquela doença que vai ser combatida, o foco fica todo voltado para aquela doença, e de preferência a gente acha uma bala mágica, né? Alguma coisa que vai responder rapidamente a essa doença, e de preferência a gente cria um mercado extremamente lucrativo em torno dessa resposta e dirige toda a força da comunidade internacional para aquela prioridade, e muitas vezes a gente deixa de ver outros fenômenos que são importantes. Então, a gente está vivendo agora no Brasil, ao mesmo tempo, influenza, dengue, e já vínhamos com um número de casos muito elevado de zika, de chikungunya, a gente, em síntese, tuberculose, que segue sendo uma vergonha no Brasil, a gente convive entre a emergência e essas situações que não deixam de ser emergenciais. Como é que você vai dizer que 1,5 milhão de casos de dengue num país em um ano não é a emergência? O que pode ser mais emergencial que 1,5 milhão de casos de dengue? Inclusive, morte por dengue, ainda há pessoas que morrem de dengue no Brasil, assim como de tuberculose também, né? Então, a questão que tu suscitas é muito importante. Como fazer conviver essa pandemia que ocupa a centralidade da agenda hoje, da agenda política, tem tendência a ocupar a centralidade da agenda
agenda política, em alguns momentos aqui não ocupa, mas de um modo geral ocupa, e sem dúvida ocupa a centralidade da agenda da saúde pública, como conviver com todas essas questões. O que nós já estamos vivendo em São Paulo hoje, a gente tem que torcer para não ter nenhum outro problema de saúde. A gente não tem que torcer só para não ter Covid-19. A gente tem que torcer para não ter um infarto, a gente tem que torcer para não ter algum outro tipo de problema de saúde, porque a gente não vai ter vaga, quer dizer, a gente não vai conseguir ser atendido se a gente precisar, né? Então, essa questão de como conviver, na minha visão, é óbvio que sempre existirão episódios emergenciais, por melhores, mais preparados, mais eficazes que sejam sistemas. Se nós continuarmos vivendo desse jeito que a gente está vivendo, isso o João já colocou brilhantemente no início do nosso encontro, se a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo, tem um limite, né, do que os sistemas de saúde podem fazer. Em qualquer caso, sempre vai haver a questão emergencial, mas a gente não pode deixar essa agenda emergencial obnubilar, esconder todas as outras questões de saúde pública que estão interrelacionadas, né? Só que é muito difícil ter esse debate crítico num momento em que a gente enfrenta, aí eu entro respondendo pelo menos parcialmente a pergunta da Carolina Mulan, no momento em que a gente lida com uma opinião pública que está sendo insuflada ao negacionismo, por um lado, quer dizer, não é um papel crítico que poderia ser nosso de dizer, vamos com calma, cuidado com a securitização, olha os exageros nas restrições de direitos, olha a desigualdade, né? Não é isso, não existe pandemia, isso é uma criação da Rede Globo, ou tomem desinfetante, como diz o presidente Donald Trump, tomem desinfetante ou injetem desinfetante e a gente desopa, né? Quer dizer, essa opinião pública que está sendo disputada cria um contexto ainda mais difícil para a gente tentar discutir criticamente essas respostas dos governos locais, porque a nossa ideia é, bom, se a gente atacar também os governos locais que estão tomando as medidas, o que vai sobrar em matéria de confiança para as pessoas, né? Então, como lidar com a fragmentação da opinião pública, eu tenho certeza que é um dos desafios maiores que nós estamos vivendo hoje, que é, no caso de São Paulo, por exemplo, um elemento que gera baixa de adesão e que pode gerar medidas mais duras, né? Ou seja, essa falta de adesão pode gerar uma securitização e um efeito em cascata aí da utilização de medidas de segurança, quando um consenso, como foi construído em diversos países, um consenso político sobre a importância de uma trégua eleitoral, digamos assim, durante a pandemia e a construção de objetivos comuns, até que passe a emergência, isso nós estamos longe de conseguir. Tá? E aí, a nossa capacidade de gerar uma avaliação crítica na constância da emergência, eu acho que fica bastante reduzida. Respondi em parte e devolvo a bola para o João. Obrigado, Daisy. Eu vou tentar falar um pouquinho. Eu sei que o nosso tempo está reduzido, mas vou tentar dar aqui alguma contribuição para algumas perguntas que eu estive vendo, para além das que a Cris falou. Eu acho que a resposta ao Marcos, a Daisy já lidou muito bem, apenas adicionar que uma das consequências do confinamento e também da sobrecarga de muitos hospitais é que outros agravos não têm tido a resposta que têm normalmente, ou seja, existem já estudos que mostram que o acesso aos hospitais para tratar outro tipo de problemas e outro tipo de agravos caiu a pique em muitos países, muito por razão do receio que as pessoas têm de ir aos hospitais. Ou seja, muitas vezes a pessoa hoje em dia tem um problema e normalmente iria ao hospital para receber esse cuidado, e hoje em dia tem receio de ir ao hospital por conta da questão do coronavírus. E isso, ou seja, esse impacto a nível da morbidade, a nível da mortalidade, o impacto dessas pessoas que teriam ido ao hospital e não foram ao hospital por conta disso, ainda está para ser avaliado, ainda está para ser estudado. O que já se foi observado é que existe uma diminuição do número de pessoas que acedem aos hospitais, pelo menos aqui na Europa. Hoje o estudo que eu vi era do Reino Unido, que há uma diminuição do número de acesso aos hospitais, e que obviamente tem esse impacto sindémico. Aqui responder um pouco
à pergunta da Carolina Molay e também da Monique, que perguntam sobre a questão das consequências da securitização. Será baixar o nível de cuidado, ou ter efeitos deletérios no cuidado, ou gerar desequilíbrios no acesso? Eu concordo absolutamente. Aliás, isso é uma das razões porque eu sou crítico de se enfatizar em demasia essa abordagem da securitização. É exatamente porque a securitização, a racionalidade e o vocabulário da securitização é uma racionalidade que pressupõe muito medidas de curto prazo, medidas de contenção, medidas de, como a Daisy falava, tentar impedir o vírus ou a epidemia de se espalhar, tentar impedir a doença de chegar ao mundo desenvolvido. Essa é toda uma abordagem à saúde global que está relacionada com esta lente de securitização e que tem como consequência aquilo que eu acho que é uma visão muito a curto prazo, muito míope dos cuidados de saúde e da ideia como é visto o cuidado em termos de saúde global, mas também em termos das políticas de saúde a nível nacional. Eu acho que a securitização em termos da qualidade do cuidado, é extremamente prejudicial, porque lá está, a securitização, uma política, uma medida de securitizadora, é uma medida que pode ser útil em determinadas circunstâncias, por exemplo, chamar a atenção para uma determinada doença, quebrar uma espécie de um impasse político, mas não é a modalidade privilegiado ou modalidade desejável para se registar esse cuidado ou essa estratégia estrutural de longo prazo que seja proativa e não simplesmente reativa, não é? A securitização é uma medida reativa, reage às crises e tenta conter uma crise. O que nós precisamos na saúde global, obviamente precisamos de conter crise e precisamos de responder a crises, mas ao mesmo tempo também precisamos de ser proativos no trabalho junto dos determinantes socioeconómicos, junto dos determinantes culturais e infraestruturais, etc, etc. E isso é algo que não tem sido feito o suficiente na saúde global, eu acho. Nós temos tido uma saúde global muito reativa, e não é por acaso que a securitização de facto se tornou tão popular na saúde global, que é uma saúde global muito reativa e pouco proativa. E talvez precisamos de mudar um pouco isso, e parte daquilo que nos está a acontecer agora, parte da despreparação face ao coronavírus, é exatamente esta componente demasiado reativa da saúde global. Por isso, sim, concordo, vai gerar desequilíbrios no acesso e vai ter consequências ao nível do cuidado. Muito rapidamente, existe também, relacionado com esta questão, a pergunta que foi colocada pela Lorena Lamas, acho que é o nome Lorena, que colocou sobre o valor da democracia. E esta é uma das outras consequências da securitização. Eu acho que a nossa única chance para responder a problemas como o coronavírus e como outros problemas de saúde tão graves como existem, que já foram referidos aqui hoje, questões de direitos reprodutivos, questões de saúde materna e infantil, questões de nutrição, questões de acesso à água potável, tudo isso. A chave para isso é uma política de saúde participada, e é uma política de saúde democrática. O Brasil é pioneiro a ideia de saúde coletiva, não é? Eu adoro a frase saúde coletiva, porque é exatamente isso. Saúde coletiva é exatamente a ideia de uma saúde que é democrática, que é participada, que vê a saúde e a democracia como duas faces da mesma moeda, por assim dizer. Por isso acho que esta ideia de securitização é perigosa, ou potencialmente perigosa, também por isso. Porque a securitização é muitas vezes exatamente o contrário, é obviar-se ou é esquecer-se o processo normal de deliberação democrática. Quando o que nós precisamos é de mais participação.
Obviamente precisamos de pensar exatamente nos moldes dessa participação, a forma como essa participação vai ser fomentada, a forma como podemos impedir ou como devemos trabalhar essa participação para que não se torne, ou para que não seja facilmente manipulável ou instrumentalizável numa altura em que existem, como vocês sabem, um problema gravíssimo no mundo, que é o problema de se espalhar a desinformação, de se espalhar a mentira e tudo isso, não é? E da utilização da mentira e da desinformação e de se utilizar a confusão, estabelecer a confusão entre a população como estratégia política, que é a estratégia do Bolsonaro, não é? Nós sabemos isso. Agora, ou seja, isso coloca problemas para a participação. Como pensar a participação em saúde numa situação em que o populismo encontrou exatamente uma mina de ouro numa democratização do acesso à informação e numa democratização da suposta participação das pessoas, ou seja, a capacidade das pessoas de participarem, seja em redes sociais e tudo isso. Mas, voltando à questão, eu acho importantíssimo que se defenda cada vez mais a ideia de uma saúde coletiva, saúde como projeto coletivo, saúde como bem comum, não é? Público, de acesso livre para todos. E eu estou descrevendo o SUS, não é? Pelo menos o SUS como foi idealizado inicialmente. Por isso acho muito importante. Havia uma pergunta sobre a OMS ou a OMC, da José Lee, se a OMS e a OMC poderiam atuar em conjunto como forma de responder a esta doença e ao pós-coronavírus. Eu, nesse aspecto, nesse aspecto e muitos, infelizmente, sou um pouco pessimista, porque acho que uma das consequências que nós estamos observando neste resultado da OMS é o acentuar de um processo de crise do multilateralismo. E que é visível, por exemplo, na questão dos ataques patetas do Trump ao OMS. E pelos vistos, a ver pelas declarações de Bolsonaro nos últimos dias, a patetice em relação ao OMS não se limita a Trump. E que a OMS se tornou muito facilmente um bode expiatório muito, muito fácil. E se tornou contra qualquer evidência científica, distorcendo evidências, criando factos alternativos, não é? Como eles gostam de falar, que se torna muito fácil atacar as instituições multilaterais. Por isso eu estou bastante otimista, porque a OMS tem sido alvo de vários ataques ao longo dos anos. Praticamente todas as emergências públicas, as emergências de saúde pública internacionais que têm acontecido nos últimos anos, a OMS foi criticada. A OMS é criticada no caso do Ebola porque reagiu demasiado tarde. Antes tinha sido criticada no caso da gripe porque tinha reagido demasiado cedo e tinha provocado alarmismo. É criticada no caso da OMS por sei lá o quê. Ou seja, torna-se muito fácil transformar a OMS no bode expiatório e torna-se muito fácil transformar os mecanismos da governança global, as instituições internacionais, como botes expiatórios dos falhanços da política interna. E essa é uma das estratégias do populismo de Trump, é uma das estratégias do populismo, dos movimentos populistas presentes no Reino Unido, do Nigel Farage, do Boris Johnson. A culpa é das instituições internacionais. A razão das coisas estarem correndo mal é das organizações internacionais. E não é por acaso que o atual governo brasileiro tem desencadeado um ataque a várias organizações internacionais, desde que chegaram ao poder, não só a OMS, mas outras, exatamente por isso. Porque é muito fácil distrair e criar exatamente a ideia de que o problema está nos outros, o problema está em cooperar demasiado, o problema está em não nos focarmos, não privilegiarmos o nós contra outro, nós contra o eles. Portanto, eu não vejo neste momento. Depois há o que vai acontecer, José Lee, o que vai acontecer, eu acho, é que outros países se posicionar de forma mais contundente junto à OMS, por exemplo a China,
Existe também a possibilidade da OMS se democratizar radicalmente, no sentido de começar a procurar o seu financiamento, não necessariamente junto de Estados, mas junto de outros atores internacionais, inclusive junto da sociedade civil. E isso é uma possibilidade. Mas isso vai significar que a ordem multilateral, que é uma ordem que nós herdámos, não é, deste mundo pós-Segunda Guerra Mundial, neste momento está a conhecer desenvolvimentos interessantes. Aliás, é uma fase muito complicada por virtude dos populismos, não é apenas o coronavírus, mas por virtude dos populismos no geral. Finalmente, havia uma pergunta sobre a securitização da ajuda humanitária, da Beatriz, não lembro do sobrenome. E lá está, parece-me que, respondendo exatamente um pouco na sequência daquilo que eu tinha falado da Joseli, eu acho que existe, ou vai existir, uma das tendências que me parece que estamos a observar, é que vai existir uma retração e uma contração a nível da cooperação internacional. Nós temos observado isso em vários aspectos. A União Europeia tem sido alvo de vários ataques, existem várias dificuldades, ou seja, as burocracias e o peso da burocracia da União Europeia mais uma vez revelou as suas desvantagens em termos de uma reação muito, muito lenta, muito, às vezes, com algum trapalhona também, e isto acho que vai se repercutir também a nível da ajuda humanitária. Infelizmente, nós vivemos numa espécie de um contraciclo neste momento, ou seja, um ciclo de retração da cooperação e do multilateralismo, que vai, na minha opinião, pelo menos num futuro próximo, vai significar que existirá, não sei se existirá uma securitização da ajuda humanitária, o que eu acho é que existirá uma contração, ou seja, os países vão se fechar para dentro um pouco mais. Isso já se está observando, e algo que não tínhamos observado nas últimas décadas, a forma como os países se fecharam. E isto permite um argumentário muito, muito fácil e muito produtivo para todos os populismos. A ideia de que nós não precisamos dos outros, é dos outros que veio o problema, é dos outros que veio o vírus, é dos outros que vêm todas as causas das nossas angústias e preocupações. Torna-se muito fácil para os populismos, de facto, se desenvolverem neste contexto. Mesmo assim, eu acho que existem coisas que nós devemos ter esperança, existe solidariedade a nível da sociedade civil, existe um movimento de solidariedade, eu não estou negando isso, mas eu acho que a nível da política dos Estados, até agora o que me foi dado a observar foi que a cooperação internacional, questões de solidariedade internacional estão em crise, e isto já estava em crise antes, com a questão do aumento dos populismos, com o aumento dos nativismos, com o acrescimento da extrema-direita em muitos países, e vai continuar a aumentar, ou foi acentuado pela coronavírus. Muito obrigada, João. A gente já chegou a 19h46, em Portugal é muito tarde. A gente agradece especialmente ao João por ter se disposto a participar nesse horário. Eu não posso deixar de mencionar, passaram muitas pessoas queridas e vinculadas com papel importante, inclusive na ABRE, durante os últimos anos. Eu não tenho como mencionar todos, mas eu faço questão de mencionar que estão conectados aqui conosco o professor Tulo Vigevani, que é uma figura fundamental da nossa área no Brasil, a Mônica Hirsch, Mônica Hirsch vai falar no dia 18 sobre multilateralismo, também uma figura fundamental da nossa área, tantos colegas, o queridíssimo Matheus Hernandes, que também fez uma pergunta que não vai dar tempo da gente responder agora, mas não querendo ser ardilosa, digamos assim, diversas dessas perguntas que foram feitas aqui vão ser abordadas nas próximas segundas-feiras, nos nossos próximos debates, né? Então, a gente agradece muito a participação de todos, agradecemos a todos os colegas, estou vendo mais gente maravilhosa aqui, Marielle Maia, da Universidade Federal de Uberlândia, que vai lançar o seu livro, publicado pela ABRE agora em junho, a gente vai divulgar
em breve, a queridíssima Miriam Ventura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfim, tem gente do Brasil inteiro aqui, gente maravilhosa que nos acompanhou, uma plateia muito seleta, ótimas perguntas, ótimos comentários. E queria, então, agradecer especialmente ao João por ter dedicado esse tempo a nós, nesse horário já tão tardio em Lisboa, e dizer que a gente sempre aprende muito contigo, João. Foi muito bacana essa discussão, temos que continuá-la em outros encontros, em outras publicações. Contamos contigo para o seminário da ABRE, entre 9 e 11 de novembro, se tu puderes, ou em alguma data que agora a virtualidade nos permite estender mais esse calendário, mas continuamos contando contigo para esse debate. Queria agradecer muito a Cristiane, nossa estagiária, que nos acompanhou nessa estreia. Tivemos todos os problemas técnicos que vocês puderem imaginar e que caracterizam uma boa estreia com muita emoção. Tentaremos corrigir todos esses problemas para o nosso próximo encontro, segunda-feira. A nossa convidada da próxima segunda é também uma conhecida do João, é a Claire Wenham, que da London School of Economics, que está escrevendo um artigo que se chama, um livro que se chama Fique em Casa e Não Engravide, onde ela trata a securitização da resposta ao Zika no Brasil e as consequências dessa securitização sobre os direitos das mulheres, consequências nefastas, como lembrou a Carolina Mulan na sua pergunta agora há pouco. Carolina justamente vai mediar o debate, e nós teremos como debatedora a querida Lara Selles, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, convido a todos para nos acompanhar mais uma vez na próxima segunda. Obrigada a todos. João, nosso grande abraço, muito obrigada. Obrigado, Deise, e obrigado a todos pelo debate. Valeu e fiquem em casa. Até a próxima.